E aí, seus nerds e crentes, tudo bem com vocês? Eu sou a Carla Guedes e esse é o Nerd Cristã. E hoje nós vamos continuar nossa série sobre os reis de Israel. Esse é o episódio 12 e nós vamos falar sobre Jeorão. E se você caiu aqui de paraquedas, obviamente, eu te aconselho a assistir os vídeos anteriores, ou mesmo se você quiser um resumão rapidão sobre os reis de Israel, eu te aconselho a assistir esse vídeo aqui chamado Resumão. Então, antes de entrar aí na história de Jeorão, vamos à ficha técnica. Ele foi rei no reinado de Judá, que é o reinado do sul. Ele começou a reinar com 38 anos. Ele reinou por 8 anos. Jeorão era filho de Josafá. E ele era casado com Atalia, filha de Acabe e Jezabel. Então, como hoje eu não vou fazer aquele resumo do gráfico, eu vou falar sobre os reis anteriores. Então, nós tivemos aí no reinado do sul, primeiro quando o reino era unido, nós tivemos primeiro Saul, Davi e Salomão. E aí, depois da morte de Salomão, que o reino se dividiu, no reinado do sul, que é o reinado que a gente está falando hoje, nós tivemos Roboão, Abias, Asa e Josafá, todos eles com vídeo aqui no canal. Então a primeira coisa que a gente pode falar sobre o rei Jeorão, obviamente, é do seu casamento com Atalia. Se você assistiu o meu vídeo de Josafá, você vai perceber que Josafá, o pai de Jeorão, ele tinha um apreço ali pelo reino do norte e ele sempre tentou uma aproximação, então ele sempre foi muito próximo do reino do norte. Então eu acredito que essa proximidade dele com Acabe fez com que eles casassem os filhos deles. Como você já sabe, Acabe e Jezabel eram um casal assim super idólatras, super contra as leis de Deus, que iam muito contra aquilo que era a vontade de Deus, e obviamente que a Atalia não seria diferente, né? Filha de quem é, e tendo essa proximidade, né, ela praticamente é uma enviada, né, do reino do norte dentro do reino do sul, obviamente ela trouxe com ela toda aquela influência de adoração, de idolatria, a Baal principalmente, para o seu marido, né, que é ali que no momento do casamento Josafá ainda estava vivo. Então ela trouxe essa influência, obviamente, para dentro do casamento dela, influenciando aí aquele que seria aí o próximo rei de Judá. E continuando falando sobre Josafá, a gente sabe que o pai de Josafá, que foi Asa, era um rei incrível, foi um reformador, foi um rei bom, né? Então Davi já só teve reis ruins e depois pulou ali para Asa. E depois o seu filho Josafá, que também era um rei super bom, um reformador, homem de Deus, tudo. E a gente percebe que Josafá, ele tinha esse apreço pelas outras pessoas. Como eu falei, ele já tinha aquele apreço pelo reino do norte e ele também tinha apreço pelos seus filhos. Então a gente vê que ele teve um cuidado ali com os seus filhos, tanto que Jeoacás... Opa, para o vídeo. Gente do céu, eu não sei onde que eu estava com a cabeça que simplesmente comecei a chamar Jeorão de Jeoacás. Sim, faço o vídeo para facilitar a vida das pessoas e eu complico mais ainda. E, na verdade, eu vou complicar mais a vida do meu editor, né? Que vai ter que colocar aqui na legenda a correção toda vez que eu falar o nome errado. Mas é isso, pessoal, continue com o vídeo. Começou a reinar mesmo antes da morte de Josafá. Então Josafá ainda era vivo, provavelmente ele deixou ali o filho dele um tempinho antes dele morrer para ensinar ele, para dar as dicas, porque Josafá sabia que ser rei não era fácil, então ele quis educar ali o seu filho para ser realmente um rei bom. E ele não só cuidou bem ali de Jeoacás, como também dos outros filhos dele. Eu vou falar aqui o nome deles porque... para deixar de homenagem, porque aconteceu uma coisa horrível com esses filhos de Josafá. Então ele teve, além de Jeoacás, ele teve Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Para todos esses filhos dele, ele deu cidades fortificadas, deu ouro e deu prata. Então pro primogênito ele deu o reino e para os demais ele deu riquezas, orientou ali todos os filhos deles para que eles tivessem sucesso na vida. Pois bem, então, assim que Josafá morreu e Jeoacás ali assumiu realmente o trono, que ele fez? Ele simplesmente matou todos os irmãos dele. Sim, provavelmente por influência ali da sua linda esposa Atalia, mas a gente também sabe que isso era muito comum acontecer naquela época, porque eles se sentiam ameaçados pelos irmãos. Então era muito comum quando um rei assumia, ele matava os irmãos. E foi isso que aconteceu com Jeoacás, então ele já começou o reino ali super fino, não é mesmo? E a Bíblia relata que Deus só não destruiu ali
o reinado dele por amor a Davi. Então Davi, mais uma vez, aí salvando toda a linhagem dele. E aí, durante o seu reinado, os edomitas se revoltaram e ele não conseguiu conter essa revolta, porque o que acontecia? Quando um reino dominava outro, esse outro reino pagava impostos e tudo mais. Então os edomitas viram na morte de Josafá uma oportunidade de se rebelarem e foi isso que eles fizeram. Inclusive eles... Opa, tá desfocando. Inclusive eles levantaram aí um rei para eles mesmos. E a Bíblia relata também que Jeoacás ele mandou fazer altos, nos montes de Judá para adoração de outros deuses. E a gente sabe que a Bíblia, a lei de Moisés condena isso, né? Porque por mais que você vá num alto sacrificar o Deus de Israel, ainda assim é errado, porque é matança de animais fora do templo. Então a lei de Moisés orienta para que haja o sacrifício apenas no templo feito por um sacerdote. Então só o fato dele construir altos já mostra que ele está indo contra a lei de Deus, contra a lei de Moisés. E ele não só construiu esses altos, como também ele seduziu o povo, né? A Bíblia fala que ele seduziu o povo, por quê? Porque se um rei faz isso, o povo que segue, porque o rei ele vai ser exemplo, ele sempre vai ser exemplo. Então isso fez com que o povo também começasse a errar e se distanciar da lei de Moisés. E isso realmente foi algo que realmente tocou o coração de Deus e isso caiu muito mal para Jeoacás. Você vê, né? Tudo isso aconteceu apenas em 8 anos, né? Essa notícia toda dessa idolatria e dessa postura de Jeoacás chegou até o Reino do Norte, né? Chegou até os ouvidos do profeta Elias, que estava no Reino do Norte. E como Elias ele tinha uma atuação mais no Reino do Norte, ele não atuava tanto no Reino do Sul, mas ele sabia ali que tinha uma descendente de Jezabel ali no Reinado do Sul. Elias escreveu uma carta, né, profética ali para Jeoacás, falando que por conta dele não estar buscando o Senhor, por conta dele ter matado os irmãos, por conta dele ter feito o povo errar, que ele ia morrer, que toda a família dele ia ser destruída, e ele não ia só morrer, mas como ele ia, através de uma doença assim terrível, que ia dar nas entranhas dele, e que não ia matar ele tão rápido, que ele ia meio que morrer um pouquinho por dia até as entranhas dele saírem para fora. Olha que absurdo. Como são apenas 8 anos, as coisas acontecem rápido, e aí a Bíblia relata que 3 povos se juntaram contra o rei Jeoacás, e foram os filisteus, os arábios e os etíopes. Eles se juntaram ali, eles invadiram o reino de Jeoacás e levaram ali todas as coisas dele embora, né? Inclusive as esposas dele, as mulheres e os filhos dele, deixando apenas Jeoacás ou Acasias, né? Porque os nomes são todos iguais, mas vamos chamar ele de Acasias, porque sim, teve um Acasias no Reino do Norte, teve um Acasias aqui, filho de Jeorão, só para confundir os nomes, né? Mas, ou seja, deixou um descendente ali que seria aí, veio a ser o próximo rei de Israel, e isso, de Judá, no caso. Isso mostra que até no meio dos bandidos, né, existe alguma honra, né, porque eles levaram todo mundo e deixaram o príncipe ali, porque até os povos ao redor sabiam dessa profecia, né, de que sempre ia ter um descendente no trono. Então, por incrível que pareça, os de fora respeitaram a lei, respeitaram a profecia mais do que os de dentro. Então, até o dia que realmente a doença chegou aí para Jeoacás, e ele ficou doente ali do intestino, e essa doença foi corroendo ele por dentro, um pouquinho por dia, e ele demorou 2 anos para morrer. E ele levou esses 2 anos debaixo de sofrimento, atrás de sofrimento, muitas dores, e até o dia que o intestino dele explodiu lá, igual estava na profecia de Elias, e a morte dele foi muito dolorosa. E essa foi o final da vida de Jeorão. Ele não foi sepultado lá junto na sepultura dos descendentes de Davi. Ele não foi sepultado com honras, o povo não queimou incenso para ele, e a Bíblia diz que ninguém nem sentia mais saudade dele. Depois que ele morreu, o povo esqueceu e falou tipo assim, foi tarde. Então é isso, essa foi a história do rei Jeorão. Espero que você tenha gostado. Nos próximos vídeos eu continuo a história tanto do Reino do Sul como do Reino do Norte, e eu espero aí que você se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, e que você compartilhe com seus amigos, deixe o seu comentário, porque logo logo eu estou de volta, certo? Então um beijo e tchau!